Saudações pessoal, professor Celso Natália aqui, espero que esteja bem. E a gente vai direto ao assunto, direto à resolução bem objetiva do nosso simulado das questões de atualidades do mercado financeiro. Se tiver alguma dúvida, se quiser trocar alguma ideia, eu estou aqui à disposição, tá aí aparecendo a minha rede social. Aqui eu vou ser bem objetivo para sanar logo aí essa dúvida, como você saiu no nosso simulado. Primeira questão é sobre Pix. Em relação ao meio de pagamentos instantâneos denominado Pix, assinale a alternativa correta. Bom, letra A. O Pix foi criado pelo Banco do Brasil? Errado, né, pessoal? Banco Central foi quem criou e é o responsável pelo arranjo de pagamentos denominado Pix. Embora seja verdade, ele está em operação desde 2020, mais precisamente novembro de 2020, final daquele ano, então o Pix entrou em operação. Letra A, portanto, errada, já que eu precisei corrigi-la. O QR Code, ou QR Code, se preferir, gerado pelo usuário pagador, pode ser estático ou dinâmico. Primeiro, o QR Code de fato pode ser estático, ou seja, ele vai ter um valor fixo, né? Ele vai ser ou melhor, o valor vai ser informado pelo usuário pagador na hora que você for mandar o Pix, né? Ele só vai conter as informações da conta do recebedor, ou então dinâmico, ele é gerado de acordo com o pagamento em si. Ou seja, você vai fazer uma compra, quando você faz uma compra nesses aplicativos como o iFood e paga por meio de um QR Code, aquele é um QR Code dinâmico, porque ele já contém várias informações específicas sobre a sua compra, como por exemplo, o valor. Mas essa alternativa também está errada, adianto para você. Por quê? Porque o QR Code não é gerado pelo usuário pagador, ele é gerado pelo recebedor. Sendo ainda mais preciso, ele é gerado pelo PSP, que a gente chama, tá? Participante do sistema de pagamentos, o participante do Pix, a instituição, que pode ser financeira, pode ser uma instituição de pagamentos, que participa do Pix, certo? Então, errado quando falou que é o pagador. Em regra, o limite máximo para transferências entre pessoas físicas no período noturno, essa história aqui de período noturno é relativamente nova, tá? Ela surgiu bem depois do lançamento do Pix. Apenas no ano passado que surge essa novidade, então pode cair também na sua prova. Entre pessoas físicas, a regra diz que o limite é de R$1.000, correto? Esse período noturno ele pode ser compreendido entre 20 horas, ou seja, 8 horas da noite até as 6 da manhã, ou entre 22 horas, ou seja, você adia um pouco o período noturno e de comum acordo do usuário, ou seja, de quem tem a conta e a instituição. Isso foi feito principalmente para acomodar atividades que vão até um pouco mais tarde, como, por exemplo, lojas de shopping center, né? Então, o limite, o início do horário noturno, do período noturno, pode ser prorrogado a pedido do cliente. Pode, tá? Contudo, a regra é essa. É possível alterar o limite noturno? É possível também, tá? Isso aqui é em regra, essa é a opção padrão. Letra C é o nosso gabarito aqui, tá? Fiz questão de trazer essa questão aqui porque é uma novidade e uma boa candidata a cair na prova. Letra D, você já sabe que está errada, mas vamos ver onde exatamente. São participantes obrigatórios das instituições com mais de 500 mil contas. Esse é o correto. Tá? O restante está correto. Quando diz contas, quer dizer contas de depósito à vista, aquela que nós temos nos bancos comerciais ou bancos múltiplos com carteira comercial tradicional. É a conta corrente lá do Banco do Brasil, por exemplo. É uma conta de depósito à vista. As contas de depósito de poupança, normalmente esses bancos também oferecem uma conta poupança. E as contas de pagamento pré-pago, são as contas que nós temos nas instituições de pagamento, principalmente, como a conta mais famosa, acredito agora, seja a Nubank. Sempre alertando. Eu dou esses exemplos da vida real, falei aqui do Banco do Brasil, falei da Nubank, falo de outras instituições só para ilustrar, tá? Para tornar esse conhecimento menos abstrato. Não é o tipo de coisa que cai na prova. Facilitador de serviço de saque é o participante do Pix que se classifique como provedor de conta transacional, independente de ser autorizado a funcionar pelo Banco Central. Errado, ele precisa da autorização do Banco Central, além de ter alguns outros requisitos que eu não vou entrar em detalhe aqui. O principal é a autorização.
Questão 22 vai vir sobre moeda. Diz que a definição econômica é um pouco diferente, né? E você precisa novamente assinalar a alternativa correta, sempre preste atenção nisso aqui, de vez em quando a Cesgranhão muda aí para uma incorreta, aí você perde ponto à toa. A moeda possui 3 funções tradicionais. Reserva de valor, certo? Aquela capacidade da moeda de transferir poder de compra do presente para o futuro. Unidade de conta, verdade. E padrão de valor? Será que está certo isso? Tá errado, tá? Unidade de conta e padrão de valor é a mesma coisa. Tá? São 2 nomes para a mesma função. Então, o correto seria dizer reserva de valor, unidade de conta e meio de troca. Essas sim são as 3 funções da moeda. Poderia trocar a unidade de conta por padrão de valor? Claro. É a mesma coisa. Mas não tem 3 funções aqui, tem 2 funções, uma delas nomeada 2 vezes. A moeda fiduciária possui lastro em ativo real? Errado, tá? A moeda fiduciária não possui lastro, e assim estaria correta, apenas a negativa. Não possui lastro. A moeda fiduciária, fidúcia, vem justamente de confiar, né? Então você confia porque não tem um ativo real. As moedas digitais têm maiores custos? Novamente, a negativa torna correta, né? Tem menores custos. O custo de armazenagem de uma moeda virtual é infinitamente menor do que um custo de armazenagem de uma moeda física. Ao guardar o salário em sua conta corrente para compras futuras, o trabalhador faz uso da função denominada reserva de valor. Opa, olha ela voltando aqui. Eu havia falado que é transferir poder do presente para o futuro. Cuidado, tá? Esse tipo de questão aqui, ela tem uma pegada de semântica também. Qual é o ato? O ato é guardar o salário. Guardar o salário, você está desfrutando da função reserva de valor. Se fosse comprar, ele não está comprando, ele está guardando para comprar. Se fosse comprar, seria meio de troca. Tá bom? Seria. Se tivesse escrito o trabalhador utiliza a moeda para comprar, aí sim seria meio de troca. Mas guardar, reserva de valor. As criptomoedas como Bitcoin e Ethereum possuem curso forçado. Curso forçado é algo que a moeda oficial possui, o real possui. Você é obrigado, se você vende um produto, né, você não pode se negar a vender pela moeda corrente, pelo real, tá? E não é verdade em relação às criptomoedas, ninguém é obrigado a aceitá-las. Gabarito letra D. Questão 23. Conceitual, tá? Eu tenho insistido nessa questão, foi uma das poucas questões aí de simulado ou do nosso material que ainda não caíram na prova, tá? Tivemos várias outras questões muito parecidas que caíram na última prova. Então, continuo apostando nela, continuo achando que é relevante. Mas, basicamente, aqui nós temos o conjunto de entidades com pouco ou nenhuma regulação que fazem intermediação financeira similar à bancária, né, mas sem regulação e supervisão da autoridade financeira ou monetária. É o chamado sistema de banco sombra, ou, do inglês, como também pode vir a aparecer, shadow banking. Mesma coisa, professor? Mesma coisa, tá? Banco sombra é apenas uma tradução, mas ainda, mesmo aqui no Brasil, é mais comum a gente ver a opção em inglês. 24. Conjunto de regras e procedimentos. Novamente, uma questão conceitual, tá? Que disciplina a prestação de determinado serviço de pagamento ao público aceito por mais de um recebedor mediante acesso direto pelos usuários finais, pagadores e recebedores, dos quais o Pix é um exemplar. Isso aqui eu coloquei principalmente para te confundir, tá? Porque o Pix, ele é 2 coisas, certo? Ele é um meio de pagamento, é verdade. Quando eu falo para você, olha, me faz um Pix, ou então vou te pagar com Pix, ou ainda, vocês aceitam Pix? Estamos falando do meio de pagamento. Você aceita o meio de pagamento Pix? Por outro lado, quando eu falo, o Banco do Brasil é um participante do Pix, eu estou utilizando o sentido de arranjo de pagamento. Aquele conjunto de regras aqui, ó, e procedimentos que disciplina a prestação de um serviço de pagamento. Então, o nome Pix serve para se referir a essas 2 coisas. Acontece que você não pode marcar a letra A. Por quê?
porque o enunciado quer saber o conjunto de regras, e o conjunto de regras é o arranjo de pagamentos, não é o meio de pagamento. Ok? As demais estão aqui só para a gente confundir, né? O Pix é um sistema de pagamento? Pode ser considerado também. É uma moeda instantânea? Nunca vi esse nome utilizado oficialmente, mas faz sentido, né? E meio de pagamento definitivamente ele é. Não é um instrumento de pagamento, tá? Você pode utilizar um instrumento de pagamento para fazer Pix. O seu celular, muitas vezes, ele é utilizado como instrumento de pagamento. Um cartão é outro instrumento de pagamento. Mas, definitivamente, o Pix não é um instrumento de pagamento. Agora, A, C e E seriam boas descrições do Pix, mas não são boas descrições disso aqui, ó. Desse conceito que trouxe no enunciado. Para fechar uma nova empresa com um negócio escalável e repetível, não é para fechar a empresa, tá? É para fechar nosso simulado. No ramo de alimentação de baixo custo, com alto investimento em tecnologia que operará com alto grau de incerteza, ela é classificada como o quê? Nova, certo? Negócio escalável e repetível, ou seja, é algo simples você ampliar esse negócio. No ramo de alimentação, e aqui está uma chave, tá? Para você saber que ramo de alimentação não é fintech. Fintech tem que ser ramo financeiro. Não é edutech, tem que ser educação. Não é uma financeira, obviamente, porque ela lida com alimentação. Uma nova empresa, né? Então é de se esperar aqui que ela seja start, começando, nova. Esse é um conceito de startup. Professor, se a empresa não fosse no ramo de alimentação, fosse no ramo de empréstimos, sei lá, para microempreendedores, aí ela poderia ser, sim, uma fintech. Poderia ser uma startup ou poderia até ser uma financeira, caso tivesse autorização do Banco Central. Agora, Big Tech são as grandes empresas, né, como o Google, como a Meta, né, que hoje é dona do Facebook, do Instagram. Esse tipo de empresa, a Amazon. Beleza? Fechamos, espero que tenha gostado, espero que tenha aprendido e, como sempre, permaneço à disposição. Um abraço e boa preparação. Conquiste sua vaga no Banco do Brasil com nosso aplicativo de questões. Você está se preparando para o concurso do Banco do Brasil e quer garantir a sua aprovação? Nosso aplicativo é a solução perfeita para você. Com ele, você terá acesso a mais de 750 questões e 7 simulados. Com o nosso aplicativo, você terá a praticidade de estudar onde e quando quiser, com a garantia de um material de qualidade e atualizado. Não perca mais tempo e comece já a sua preparação rumo à conquista da sua vaga no Banco do Brasil. Baixe agora o nosso aplicativo de questões e seja aprovado.